Oi, pessoal. Voltei. Vamos falar agora sobre Atenas. Só uma correção. Eu falei na aula anterior que essa é a nossa terceira aula, né, sobre a época arcaica. Não, é a segunda aula sobre a época arcaica. A terceira, né, sobre a Grécia, de uma forma geral. Ok? Bom, sobre Atenas, o que é que vai nos interessar? Localização de Atenas. Atenas está localizada ao norte de Esparta, numa outra região chamada Ática, uma península, né, da Ática, que é bem menor que o território de Esparta. Os atenienses também falavam um outro dialeto, falavam a língua grega, mas de outro dialeto, que é o dialeto jônio. E em Atenas, a sociedade estava dividida em três grupos. Os atenienses, que eram cidadãos, os metecos, que eram os homens livres, que não tinham cidadania, porque eles eram estrangeiros, eram os imigrantes, a gente viu que os estrangeiros, né, podiam ser livres, mas não tinham a cidadania, e os escravos, que eram chamados de doulos em Atenas. Vamos chamar de escravo para não ter mais um nome para a gente confundir. Então, atenienses, que eram cidadãos, os metecos, que eram os estrangeiros livres, né, e sem cidadania, e os escravos. Acontece que os atenienses também estavam divididos em duas categorias. A primeira categoria era a aristocracia ateniense, chamada de eupátridas. E o outro grupo de atenienses era o demos, que é o povo. É o povo que vai excluir escravos, vai excluir, né, os estrangeiros. E no início, essa aristocracia ex-eupátridas possuíam mais direitos do que o demos, como a gente vai ver. Ok? Então vamos lá. Atenienses divididos em duas categorias, eupátridas e o demos, a aristocracia e o povo. Abaixo deles, os metecos, que são os homens livres estrangeiros, residentes em Atenas. E abaixo deles, os escravos. Né? Atenas também chama atenção porque ela passou por uma evolução política e conheceu vários regimes ao longo da época arcaica. Ela começou, no início da época arcaica, ela começou como uma monarquia. Essa monarquia foi substituída por uma oligarquia, uma república oligárquica. A oligarquia entrou em crise e foi substituída por uma tirania. A tirania foi superada, tentou-se restaurar a oligarquia, não deu certo, e aí veio a democracia, no final da época arcaica. Então ficou monarquia, depois oligarquia, depois tirania e, no final, a democracia. Okay? Fase da oligarquia, vocês estão vendo aí no esquema, durou aproximadamente um século, né? Um pouco menos de um século, de 650 a.C. a 560 a.C., aproximadamente. Nessa fase, pessoal, só os eupátridas podiam governar. Então, os atenienses tinham essa divisão de direitos. Os eupátridas eram atenienses com mais direitos e o demos, os outros atenienses, com menos direitos. Ok? A gente vai ter, nesse momento, aquelas instituições típicas de uma cidade-estado. Magistrados eleitos, o conselho e a assembleia dos cidadãos. No caso de Atenas, os magistrados eram conhecidos como arcontes. Eram 3 arcontes eleitos. E o governo deles foi chamado de arcontado. O arcontado. Né? Tinha um conselho também chamado Areópago, equivalente mais ou menos a Jerúsia em Esparta, ou Senado em Roma. E a assembleia conhecida como eclésia, palavra que deu origem depois à palavra igreja, né? A eclésia, a assembleia dos cidadãos. Acontece que essa oligarquia em Atenas, como aconteceu com outras oligarquias em outras cidades e estados da Grécia, ela entrou em crise. Fatal estasis, o conflito entre o demos e os eupátridas. Os eupátridas tentando preservar seus privilégios, seus direitos, e o demos exigindo uma série de reformas. Né? Foi aquela estasis, portanto, naquele confronto. O demos queria o quê? O demos exigia o fim da escravidão por dívidas, exigia direitos iguais, a isonomia, e alguns exigiam também terras, uma redistribuição de terras. Então, nesse quadro de quase guerra civil, de quase uma revolução, né, uma insurreição aí do demos, a própria aristocracia reconheceu que era necessário fazer concessões. Então, ela apoia a eleição de legisladores que pertenciam à própria aristocracia, mas que tomaram medidas para tentar apaziguar, pacificar o demos. Então, a gente vai ter uma série de legisladores que ficaram famosos na história de Atenas. Drácon, Solon, um legislador que foi um tirano, que foi o Pisístrato, e o Clístenes, né, que foi o legislador que acabou instalando a democracia.
O Drácon, ele não acabou com a oligarquia, mas ele tomou medidas que foram reduzindo parte do poder dos eupátridas da aristocracia. Por exemplo, ele criou as primeiras leis escritas, estabeleceu uma justiça pública. Até então a justiça tinha um caráter privado, cada um fazia justiça com as próprias mãos, né? Então, por exemplo, uma vítima de uma família poderosa tinha mais chance de conseguir aplicar a justiça por conta própria do que uma vítima que era de uma família fraca, uma família um pouco influente, uma família do Demos, uma família pobre e tal, né? Então aquilo gerava na prática uma justiça muito distorcida. Os mais poderosos tinham mais vantagens, né, do que os mais fracos, que os menos poderosos. Então, ao estabelecer uma justiça pública, uma justiça que é cega, não importa quem está sendo que é o alvo dessa justiça, ele começa a reduzir o poder, né, da aristocracia. Mas essa aristocracia continua tendo o monopólio do poder quando termina o governo do Drácon, que se encerrou por volta de 620 a.C. A crise permaneceu, a estásis não foi resolvida. Em meio a essa crise, foi eleito um outro legislador, muito famoso, chamado Solon. Ele fez tantas reformas que muitos falam numa Constituição Soloniana que surgiu naquele momento, Constituição do Solon. Entre elas, ele acabou com a escravidão por dívidas, que foi uma medida muito importante. Ele cancelou as hipotecas das terras, aqueles pequenos proprietários que estavam endividados, tinham hipotecado suas terras, tiveram suas dívidas canceladas. Ele fez uma reforma na cidadania, ele juntou o demos e a aristocracia num único bloco e dividiu em 4 partes de acordo com a renda. Cidadãos mais ricos até os menos ricos, até os mais pobres, né? Sendo que os mais ricos tinham mais direitos do que os pobres. Então ficou tudo do mesmo jeito. Não necessariamente, porque antes tinham pessoas, indivíduos do demos, que tinham muito dinheiro, por exemplo, comerciantes que tinham muito dinheiro, mas não tinham acesso ao poder político porque eles não pertenciam às famílias da aristocracia, porque a diferença era baseada no parentesco. Agora não, a diferença é baseada na renda. Então, um cidadão de origem mais pobre, humilde, que conseguisse ascensão social, econômica, entrava no grupo mais rico e teria acesso, né, aos cargos mais importantes. Agora, é verdade que permaneceu um tipo de oligarquia, uma oligarquia formada agora pelos ricos e não exclusivamente pela aristocracia. Isso foi chamado também de timocracia, o poder dos ricos. E ele criou um outro conselho chamado Bulé. Esse conselho gradualmente foi ficando mais influente, mais poderoso que o conselho, né, anterior, né, o tal Areópago. A verdade, porém, é o seguinte, pessoal: continuou a insatisfação, continuou a falta de isonomia, continuou o problema de falta de terra, né? Então continuou a insatisfação pelo menos de uma parte do demos. Então o sistema político oligárquico reformado por Solon não conseguiu acalmar plenamente o demos. Atenas continuou mergulhada na crise política e social. Foi em meio a essa crise política e social que surgiu a tirania em Atenas. Então, um político da aristocracia chamado Pisístrato, que não tinha conseguido assumir o poder de forma legal, ele contratou mercenários, né, aqueles soldados que lutam por dinheiro, invadiu Atenas, deu um golpe de Estado e assumiu o poder como governante supremo, sem ter sido eleito, portanto, de uma forma inconstitucional, que é uma das características, né, da tirania, como a gente viu. Ele governou do ano 561 a 527 a.C. Agora, ele tomou medidas que agradaram o povo, ou parte do demos, e fez isso porque ele buscou apoio popular e também tinha intenção de acabar com aquela crise social, né? Então, por exemplo, isso é discutível, mas algumas fontes parecem indicar que ele fez uma espécie de reforma agrária, que ele confiscou terras dos seus inimigos políticos e distribuiu essas terras junto às famílias mais pobres. As fontes são meio conflitantes, mas é possível que ele tenha tomado de fato essa medida. Ele facilitou empréstimos aos camponeses, organizou obras públicas, contratou membros do demos, pobres, desempregados, né, como trabalhadores nas obras públicas, incentivou o comércio, organizou festivais religiosos, chamados festivais religiosos cívicos, que eram de exclusiva participação dos cidadãos, para tentar aumentar ou fortalecer essa ideia de você pertencer a uma comunidade, né, de cidadãos. Foi o caso da Panateneia e as festas dionísicas, né, que só os cidadãos atenienses podiam participar. Então aquilo
forçar, de certa forma, uma coesão, né, uma consciência de você pertencer àquela comunidade de cidadãos. Depois que ele morreu, os seus 2 filhos, Hiparco e Hípias, mantiveram a tirania. Mas aí já não tinham tantos recursos como o pai possuiu. Então a tirania foi ficando cada vez mais impopular. De tal forma que, com a tirania mais debilitada, o Hiparco foi morto, né, por adversários políticos. E o Hípias vai tentar governar sozinho. Mas nessa altura a tirania entrou em crise, ele perdeu popularidade, aumentou a opressão, né, um caso tipo de ditaduras, né, de regimes autoritários, quando estão mais acuados, a primeira reação deles é aumentar a repressão, né, a primeira reação do um regime autoritário quando acuado, quando ameaçado, é aumentar a repressão para tentar permanecer no poder. E ele cometeu um erro em termos de política internacional. Ele fez uma aliança com uma cidade-estado chamada Argos, que era a principal rival de Esparta. Aí pronto. Aí teve a tempestade perfeita contra ele. Insatisfação popular e uma guerra contra Esparta. Esparta invadiu Atenas, aliada aos Eupátridas e uma parte do Demos contra o Hípias, e o Hípias foi derrubado. Com isso, os Eupátridas tentaram restaurar a oligarquia. Isso foi quando? Isso já era por volta do ano 510 a 508 a.C., bem no finalzinho do século VI a.C. Os Eupátridas tentaram, então, restaurar a oligarquia, né, no lugar da tirania. Mas nessa altura do campeonato, pessoal, o Demos já estava tão mobilizado que aquilo foi inviável, foi impossível. Então surgiu um outro líder, também da aristocracia, mas muito ligado ao Demos, chamado Clístenes, que foi o responsável pela chamada Revolução Democrática, ou pelo menos liderou a Revolução Democrática. Ele fez várias reformas que instalaram a democracia em Atenas, e por isso o Clístenes é considerado o pai da democracia ateniense. Como assim instalou a democracia? Entre outras coisas, ele estabeleceu a isonomia para todos os cidadãos, direitos iguais para todos os cidadãos, ricos e pobres, aristocratas ou não, para os cidadãos. Metecos excluídos, mulheres excluídas, nem escravos excluídos. Ele fortaleceu a Assembleia Popular, a Eclésia, e ele criou um mecanismo para tentar preservar a democracia chamada ostracismo, que era o seguinte: toda vez que um indivíduo era considerado uma ameaça à democracia, considerava que ele estava conspirando contra a democracia, ou tentando dar um golpe, para instalar uma tirania, né, ou voltar à oligarquia, coisa parecida, o nome dele era encaminhado para a Eclésia. Lá os cidadãos votavam para saber se realmente ele era culpado ou não, né, de ser uma ameaça à democracia. Se ele fosse considerado culpado, ele era expulso de Atenas, era exilado por 10 anos, não podia aparecer em Atenas e perdia os seus direitos políticos. Mantinha seu patrimônio, sua propriedade, que alguém da família, um amigo cuidava e tal, mas durante 10 anos ele perdia os direitos políticos. Passado esse período, ele retornava para Atenas e recuperava os direitos políticos. Então são as características básicas de Atenas e de Esparta na época arcaica. Na aula que vem a gente vai falar sobre a época clássica, o apogeu da democracia em Atenas, as guerras entre gregos e persas, né? E as guerras de hegemonia na Grécia envolvendo Esparta e Atenas, entre outras polis. Ok? É isso aí. Até a próxima. Tchau.